gostaria de agradecer o nosso presidente, Juliano Mandelli, ao presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, o Pedro Miranda, também pela sessão do estúdio para a gravação desses episódios, e também ao coordenador geral das nossas comissões, o Dr. Douglas Dalmont, e à presidente da Comissão do Direito Tributário, a doutora Silvia Varela. O nosso convidado é professor na Faculdade de Direito da USP desde 2008, é livre docente pelo Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Universidade de São Paulo, na área de Direito Econômico e Economia Política. O título obtido em 2013, é doutor em Direito Econômico e Direito pela instituição, com tese defendida em 2005, graduou-se também pela USP, com especialização em Direito Político, Administrativo, Financeiro, realizou estágio e pesquisa pós-doutoral no Instituto Max Planck de Munique, na Alemanha, e também conclui um pós-doutorado em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Foi ex-secretário adjunto de Política Fiscal e Tributária da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o que confere à sua trajetória uma dimensão rara, a combinação entre academia de alto nível e gestão pública federal. Suas pesquisas têm ênfase na relação entre economia e direito, com foco em tributação, incentivos tributários, orçamento fiscal e concorrência. Entre as suas obras de referência estão a interpretação da norma tributária, economização do direito concorrencial, além do livro central Imposto Seletivo e Pecado, Juízos Críticos. Doutor José, eu gostaria de José Maria Arruda de Andrade. Eu vou iniciar pelo seu livro. O professor, com o seu livro, né, o senhor já provocava ali, o próprio título já provoca. Imposto Seletivo e Pecado, na tributação de bebidas alcoólicas. Quem decide o que é pecado? O legislador ou o juiz? Ou o mercado? E como o senhor vê o risco dessa definição virar um instrumento de moralismo fiscal, disfarçado de política de saúde? Exato. É um prazer estar aqui nesse podcast, saudar a professora Tânia, professor Tiago. Obrigado pelo convite, tão bom estar aqui na Santa Catarina. E essa é a pergunta central mesmo desse tema, né? Quando se fala em tributação e pecado, não é apenas uma referência, um apelido, alguma coisa com caráter didático, né? Mostra justamente essa relação com o moralismo. E o moralismo, por mais que a gente pense nos aspectos positivos do pensamento moral ou até da filosofia moral, ele também carrega consigo a disputa, né? A disputa sobre qual moral deve prevalecer, né? E o quanto a moral também não leva a uma tirania da imposição, porque os valores morais se impõem um contra outros, né? Citando aqui um jurista alemão, Carl Schmitt, que tem um texto justamente com esse título, Tirania dos Valores. Então, a grande pergunta é, quem é o pecador? É o consumidor ou o legislador? Não é? Por quê? Claro que se a gente fala de tributação sobre o consumo, e estamos falando de bens e serviços que uma determinada sociedade, a partir de seu parlamento, decide que não devem ser incentivados, ok, é um filtro político, moral, né? Tendente a corrigir ou interferir nos juízos pessoais. Tudo bem, aqui o pecado está mais próximo do consumidor. Agora, quando a narrativa moral acaba sendo um instrumento de introdução de oportunismos arrecadatórios, com pouca transparência, apenas a partir de juízos morais contra grandes indústrias que exploram e deixam a população adoecida, aí eu tenho um oportunismo político de tributar certos bens e serviços sem o compromisso necessário da atuação estatal em prol da saúde e do meio ambiente. Então essa tem sido a minha principal crítica.
é importante dizer, eu aceito e entendo, aceito como pesquisador, claro, né, com essa Sim. humildade de pesquisador, né? Eu entendo o papel do Estado, não sou alguém um ultraliberal que acha que o Estado não deva interferir nas escolhas pessoais. Tem uma forte literatura econômica, sobretudo norte-americana, nessa linha, né, de criticar a função de babá do Estado, nanny state. Né? Não vou por esse lado. Eu acho que o Estado tem um protagonismo, sobretudo no país, no Brasil, a partir de sua Constituição, tem um protagonismo em relação ao meio ambiente e à saúde. Meu questionamento é o quão eficaz é, potencialmente, instrumentos de mecanismo de preço pelo tributo. Pode ser o seguinte desafio: o que pode salvar mais vidas de acidentes do trânsito, de repente causados pelo consumo e ingestão de bebidas alcoólicas? Né? A fiscalização, a proibição, os pontos na carteira ou uma cerveja ficar 5% mais cara no supermercado? Essa eu acho que é a pergunta. Entre o regulatório e o indutor, né, e o indutor pelo tributo, o tributo me parece ser um mecanismo não preferível. E no Brasil nós temos outros vícios que eu deixo para explicar em algum outro momento. Sim, eu agradeço, professor. Eu acho que o senhor deixa claro que há uma tensão, né, entre a extrafiscalidade e o paternalismo estatal, né? Exato, entre a extrafiscalidade e eu acho que o oportunismo retórico. É fácil convencer que você precisa tributar, sei lá, bebidas alcoólicas, fumígenos, não se discute mais isso. É uma tributação que já vem do século XVI. No Brasil, a gente não está falando de tributação nova, né? Tributar bebidas alcoólicas é a continuação do IPI. Se eu não tenho nada, é como se eu estivesse criando um incentivo tributário. Então, assim, fumígenos, bebidas alcoólicas, até mesmo os automóveis em relação ao meio ambiente, eles continuam um pouco a tradição do IPI. Né? Então, como o IPI vai ser zerado para esses produtos, eu tenho um seletivo. A gente vai saber mesmo se tem algum choque de preço de curto prazo quando nós soubermos as alíquotas. Né? Algo que o governo ainda não divulgou sequer como um projeto de lei, porque vivemos... Né? É o grande desafio político agora, como aprovar uma lei ordinária ainda esse ano para poder cobrar em janeiro do ano que vem. Então, isso é uma mera continuação. Mas quando eu pego algumas tendências internacionais que fazem sentido, muitas vezes, nos seus países de origem, e tento importar essas ideias de forma acrítica, sem as adaptações, aqui eu vejo uma manipulação das vontades políticas que sempre envolvem capturas, não é? Tributar um tipo de bebida açucarada e não outro, não é? Agrada, de repente, as pessoas defensoras da saúde pública, não é? Que vem uma eficácia naquilo sem problematizar, não é? Mas também cria seus vencedores. Não é? O caso de bebidas açucaradas ele é emblemático. Não é? Eu tenho um refresco pronto, que vai ter uma tributação seletiva, e eu tenho um refresco em pó que não. A diferença entre um e outro é a água. Não é? Os concentrados também não terão seletivos, energéticos também não terão. Quer dizer, não estou defendendo tributação, não estou querendo apontar para inimigos, né? Porque o seletivo é um pouco isso, né? É apontar para inimigos. A minha ideia não é essa, mas quando você faz recortes pensando em indução de comportamentos psicológicos, você tem que se cercar dessa psicologia, né? Porque senão você só tributa os açucarados, os refrigerantes. Praticamente a gente está falando de duas empresas refrigerantes, dali quase 80% do mercado, então é uma tributação dirigida. Né? São empresas que também têm incentivos tributários que muitas vezes são questionados, da Zona Franca de Manaus. Então tem uma animosidade aqui que o moralismo traz de volta, o imposto sobre pecado. Né? Eu quero tributar aquele tipo de empresa. E fica tudo de fora. Né? Então, esse intervencionismo que seleciona poucos minérios, que seleciona um grupo muito restrito de produtos açucarados, que é refrigerante açucarado e bebida refresco pronto, e deixa tudo de fora, isso cria uma tensão que não é só política,
mas cria uma distorção econômica, um incentivo para produtos mais calóricos, muitas vezes, só que em outras apresentações, e cria um problema jurídico, porque vão questionar a questão da isonomia, se os critérios de desigualação são coerentes, se havia necessidade de diferenciação de quem ficou fora de quem ficou dentro, né? Livre iniciativa, concorrência, proporcionalidade, quer dizer, já tem pronto uma discussão jurídica aguardando o momento de começar. Né? Então, a gente começa já a ver o contencioso da reforma tributária. A gente teve da exportação, a imunidade de exportação indireta, já se questiona créditos presumidos da Zona Franca de Manaus, já estão judicializados. Né? Esse aqui vai ser judicializado, tanto bebidas alcoólicas, apostas, bebidas açucaradas. Doutor Tiago. Olá, professor José Arruda, um prazer tê-lo aqui no nosso podcast, doutora Tânia, demais ouvintes. O meu questionamento sobre o imposto seletivo é o que diz respeito à questão da extrafiscalidade. O imposto seletivo ele se apresenta como um imposto que iria inibir comportamentos ou direcionar comportamentos, né? Mais especificadamente com relação àqueles 7 itens, né, que a lei complementar trouxe, que se dizem como sendo prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O professor entende que esse aumento da tributação ou essa tributação sobre esses itens, essa tributação pode direcionar o comportamento dos consumidores ou seria apenas mais uma, entre aspas, desculpa para um aumento de arrecadação do governo federal? Tudo bom, professor Tiago? Obrigado pela pergunta. Tá? Eu acho que ela é central no nosso debate. E não tem uma resposta que sirva para todos os tributos que existem no mundo. Né? Só de bebidas açucaradas, nós estamos falando aqui de mais de 120 exemplos, quase todos criados no século XXI. Né? Eu entendo que o caso brasileiro, a extrafiscalidade, o potencial indutor corretivo de boa educação para comportamentos virtuosos é muito restrito. É muito restrito. Veja, não é um ceticismo, um criticismo por conta do país, aquela coisa negativa. São vários aspectos. Tá? Quando eu tenho um sistema tributário sobre o consumo linear, em geral de carga baixa, o imposto seletivo funciona muito bem apenas para dar um sinal de não quero que esse produto fique muito barato. Se você pensar, imaginar os Estados Unidos com 7%, 8%, se você pensar países ali mais desenvolvidos que têm um IVA de 15%, um imposto seletivo ele é um andar de cima, uma sobretributação para dar um recado. Olha, isso aqui não faz mal, se você quer manter esse hábito, vai pagar um pouco mais. Ponto. Quando eu tenho uma tributação como a brasileira já nova, né, a da reforma tributária, essas escolhas foram realizadas já no IBS e CBS. Eu tenho dito, em tom de polêmica mesmo, que o IBS e o CBS são seletivos. E eles sim são extrafiscais. Porque eu tenho um nível de arrecadação, pode chegar a 28%, mais ou menos, a redução de a 30%, a redução a 60% e a alíquota zero. Com escolhas de bens e serviços prioritários e mais essenciais, não é? A ponto de chegar na cesta básica nacional, que é saudável e que favorece os hábitos brasileiros, com carga zero. Não é? Então, quando eu coloco o seletivo porque eu estou importando ideias pela falta de criatividade de quem pensou o seletivo como proposta política, né? Eu crio o quê? É um andar de cima, uma coisa meio fora de lugar. Não é? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, ele já vem de uma continuação do IPI em quase todas as situações, tirando apostas, minérios, etc. Então, é quase mais uma manutenção, ele não é uma novidade. Se os automóveis ficarem com a mesma carga do IPI, que é o IPI verde, inclusive, de 2026, a gente não está falando de novidade, a gente está falando só de continuação. Não é? O problema é quando você começa a criar expectativas que não existem ou quer criar uma sobretributação exagerada, né? Com base em ideias fortes. Agora, eu não acredito muito nesse potencial indutor, porque eu já tenho todo o sistema tributário, eu já tenho a tributação atual, mas, sobretudo, porque o tributo não é adaptado à nossa realidade.
Por exemplo, quando eu falo de tributação de refrigerantes nos Estados Unidos, eu estou falando do país com maior consumo per capita de refrigerante. Quando eu falo no México, é um dos países com maior consumo per capita, com problemas de água potável e com um hábito muito arraigado de consumo. Quando eu falo de países árabes, quando eu falo do Catar, é o segundo país com maior. O Brasil é o 85º nesse ranking de consumo per capita. Nos últimos anos, houve uma diminuição de 30% do consumo de refrigerantes. Então, que tipo de saúde a gente está falando aqui? Não é? A gente deixou outras bebidas não saudáveis, né? Ainda que não alcoólicas, de fora. Então, essa falta de adaptação, o peso relativo na dieta do brasileiro, de refrigerantes, quer dizer, são coisas que você precisa identificar. Você não sai prescrevendo antibiótico para qualquer um, em qualquer situação, sem saber se eu estou falando do trato urinário, se eu estou falando da garganta, se eu estou falando se é bacteriano, se não é. Quer dizer, precisa de médico. Quer falar de enfrentamento de excesso de peso, você precisa de análises dinâmicas da pessoa, o que é a ingestão calórica, o que é gasto. Então, quando você tenta fazer milagres de política sanitária por meio apenas de cobrança de tributo, me parece um pouco o resgate do pecado, não é? Onde você está livre para pecar desde que pague por uma indulgência, né? É uma coisa que não vai bem. E tem um paradoxo que eu tenho chamado que é o paradoxo da tributação da saúde, né? Ou da tributação saudável. Quanto mais a gente joga um espaço para uma criação de um tributo seletivo, de uma carga tributária, pensando que há uma política em favor da saúde, menos espaço eu tenho fiscal para cobrar a CBS. Com o detalhe é que a CBS, o produto de sua arrecadação é destinado à Seguridade Social, que tem saúde, previdência e assistência social. O imposto seletivo não vai para a Seguridade Social, ele vai para as despesas ordinárias da União, e ela repassa 60% do produto da arrecadação para estados, Distrito Federal e municípios, também para realizarem gastos ordinários. É um paradoxo isso, né? Porque eu deveria me preocupar mais com o financiamento da Seguridade, né? Que não é totalmente financiada por tributos, sempre tem que ter aportes ali. Então, essa ideia de importar tendências internacionais apenas porque são tendências internacionais e são recomendadas em relatórios, tem essa pobreza. Uma pobreza acadêmica que se torna um oportunismo político, né? No caso brasileiro, virou um oportunismo político para encerrar o IPI. Ao praticamente zerar todas as alíquotas do IPI, ficou uma necessidade de arrecadar, em média, mais ou menos 80 bilhões para poder repassar aos estados e municípios 60%. E a União firmou um compromisso que os estados não perderiam na reforma tributária. E não é um compromisso político, é um compromisso do artigo 7º da emenda constitucional. Então, ele está ali escondido, esse artigo 7º, essa dureza fiscal, que é uma conta de chegada de arrecadação, e o tributo que está na Constituição não conta isso. Então, os tributaristas olham um tributo e falam, é um imposto extrafiscal. Você olha a parte fiscal, você fala, é uma conta de chegada de arrecadação. Isso desmoraliza o imposto seletivo brasileiro, infelizmente. Eu vou aproveitar o gancho que o senhor colocou ali, a questão, né, da saúde, da necessidade de conhecimento, né, científico, e quando o contribuinte do setor de bebidas, ele contesta uma alíquota majorada, né, alegando que não há evidência científica sobre o efeito desse imposto no consumo. Qual que deve ser o papel do judiciário? O senhor acredita que ele tem legitimidade para revisar essas escolhas de política fiscal que são baseadas em saúde pública, mas que são contestáveis? Esse é um grande desafio, né? Eu, particularmente, não gosto muito desse modelo um pouco do jurista tributarista que identifica vícios ou potenciais problemas de uma legislação e logo já pensa no judiciário, né? Eu acho que esse debate sobre o critério quantitativo da alíquota, se de fato havia uma necessidade daquele grau de intervencionismo, se a melhor forma, se foi a melhor forma, se ela é adequada ou não, isso para ser... eu acho que o melhor lugar para se debater isso
no Executivo, e eles estiveram abertos a esse tipo de discussão, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, enfim, e no Legislativo. Eu acho que é principalmente ali o debate, né? E o seletivo está na pauta da reforma tributária, eu mesmo participei de audiências no Senado, na Câmara dos Deputados, enfim. Esse é o lugar. Quando vai para o Judiciário, o controle do Judiciário é muito mais específico. E eu não estou dizendo que não possa ser feito, pode e será. Né? Eu antecipei aqui, olha, alguns casos de seletivo, né, quando eu tenho um problema de o que ficou dentro, ele pode selecionar, ele pode distinguir, desde que seja prejudicial ao meio ambiente e à saúde. É fácil preencher um requisito desse. É material, é forte, mas é fácil. Não é? Agora, fazer o juízo crítico de análise material, de validade sobre quem ficou dentro e quem ficou fora, e quem ficou dentro da tributação, se não estou criando distorções intersetoriais, isso vai ser enfrentado pelo Poder Judiciário. E o filtro vai ser isonomia tributária, concorrência, proporcionalidade. Agora, o quanto o Judiciário vai aceitar esse tipo de análise, que é muito de mérito da política, apesar da sua roupagem jurídica clara, né, vai ser um desafio. Né? Em matéria de extrafiscalidade, testes de proporcionalidade, de isonomia, não são assim tão simples. Né? Mas esse debate vai estar posto. Assim. E aí, quanto mais o seletivo fica discriminatório demais, distorsivo demais, e começa a ficar claro para a opinião pública, inclusive para o Judiciário, inclusive para o Congresso Nacional, de que o seletivo não é o imposto extrafiscal que se vendeu, né, que ele é muito mais uma forma de captar riqueza para substituir a arrecadação do IPI, para não ter que gerar aportes mensais do Tesouro Nacional aos estados e municípios, mais desacreditado o imposto fica e talvez mais favorável seja, ou mais fácil seja essa análise do Poder Judiciário no filtro, claro, isonomia, livre iniciativa, concorrência livre, proporcionalidade. Reside uma complexidade aqui, né? Muito grande. Eu acho que essas coisas vão se amarrando e criando um cenário. E olha, eu pelo menos falo disso desde 2023, 2024, né? Não é para dizer que esperou o tributo aparecer para depois inventar a tese tributária. Né? Obrigada. Professor, nessa mesma linha, considerando a incidência do imposto seletivo sobre bens minerais, existem bens minerais que são utilizados para a fabricação de medicamentos e até mesmo para placas de energia solar, que me parece que não seria prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, mas sim ao contrário, benéficos à saúde ou ao meio ambiente. Considerando esse contexto, será que não deveriam se inserir um critério também da destinação desse produto? Seria também constitucional essa incidência sobre bens minerais, considerando que eles podem ser utilizados como insumo para a fabricação desses itens? Excelente. Tem camadas aqui, né? Essa era uma preocupação que a gente tinha quando só tinha a regra de competência, né, na Constituição, de saber se a lista do imposto seletivo não seria muito ampla e envolvendo questões como insumo-produto numa mesma cadeia. Né? Então, eu começo num tipo de produto, mas daí a sua apresentação posterior pode chegar na seringa, o plástico que vira seringa, que chega na saúde, que pode criar distorções. Isso não aconteceu na prática, né? E não quer dizer que não possa aparecer. Por quê? Porque essa lista do imposto seletivo ela vai aumentar. É fácil saber disso. Por quê? Porque o governo tem que arrecadar para poder passar para os estados e municípios. Então, ou ele vai ter que criar sempre aumento de alíquota, né? Sobretudo se as pessoas começam a fumar menos, começam a beber menos bebidas com açúcar, vai ter que expandir o rol de produtos, né? Entre aumento de alíquota ou aumento do rol de produtos. Então, essa não vai ser uma lista congelada, nem a do imposto sobre serviços da década de 60 ficou
do mesmo tamanho quando a gente chega hoje na lei atual, né, a Lei Complementar 116. Então, não aconteceu, mas pode acontecer. É uma camada da sua pergunta profunda. Outra camada, em relação à extração, hoje nós temos extração de petróleo, gás natural, liquefeito ou gasoso, ferro ou carvão mineral. Na questão do gás, por exemplo, houve uma separação pela destinação. Então, o gás, quando ele é extraído para depois ser comercializado para a indústria, né, numa atividade meio, ali eu não tenho a tributação do seletivo. Né? Para os outros usos, inclusive exportação, tem o seletivo. Então, veja que há uma preocupação com destinação aqui. 2. Terceiro, a tributação da extração de minérios, eu acho que é onde fica mais clara a distorção do imposto seletivo pelo desespero arrecadatório. Né? Se você quiser saber como foi feita a lista do imposto seletivo, é só analisar a lista de arrecadação, os relatórios de arrecadação do IPI do governo. Ele faz os destaques sempre do que arrecada mais. Então vai ter IPI, ele começa fumígenos, automóveis, bebidas. Importação, outros. Daí esse outros está em 50%. Né? Importação não conta porque é importação de qualquer coisa. Então, os 3 campeões foram parar no seletivo. Embarcações é uma questão aprimoramento, né? Um quê ideológico também, assumido pelo ministro da Fazenda da época, falando que era uma resposta da ideia do governo anterior, enfim, envolvendo motos aquáticas, coisas assim. O imposto seletivo ele tem esse quê. Né? Apostas foi um problema ali daquele momento do Bolsa Família, da ludopatia, dos jogos que estariam viciando, enfim. Então foi uma coisa de momento e inseriram de última hora. E os minérios são a novidade. Mas é uma novidade por quê? Porque o Brasil é um exportador de commodities. E eu não posso colocar soja, frango, carne nessa história do seletivo. Como que justificaria isso? Não é? Aí eu tenho o que mais de commodities? Eu tenho minérios que são exportados. Quais são os principais minérios na nossa balança? Gás, petróleo e ferro. Vou lá, né? Quer dizer, está explicado, não é um debate ambiental, não é a questão do rio, da população ribeirinha, do desmatamento, é o índice da balança comercial. E aí ele é todo artificial, porque ele não pode ser da comercialização, porque senão ia ter uma dificuldade de exportação, então é na extração. Né? Então ele é todo voltado a ser arrecadatório e já coloca um teto ali de 0,5% na Constituição ou 0,25%, né? E para piorar, ele não altera preço. Então, essa sua preocupação, por exemplo, não há um potencial de aumento de preço. Por quê? Porque quando você tributa um produto alimentício, um carro, e aumenta, duplica a tributação, aquilo chega ao consumidor. Né? Os estudos empíricos, por exemplo, de bebidas açucaradas, o que você coloca ali e mira no preço final, geralmente é encontrado na média, é mais ou menos o que o legislador queria. Não é isso com ferro, com petróleo, com gás, porque são preços que são commodities com precificação internacional ou preço administrado. O momento que a gente vive hoje de conflito no Oriente Médio mostra como é feita, como é calculado o preço do barril. Não é? O Brasil não interfere no preço do barril. Então, se você coloca 0,25% a mais no custo da operação, não muda o preço, porque nós não interferimos, nós não temos esse potencial. Nós somos tomadores de preço e não formadores de preço. Então, não é um tributo sobre o consumo, porque ele não chega no consumidor. Ele, na verdade, aumenta o custo e diminui a rentabilidade da atividade, né? Criando um, talvez, sutil, né, problema de atração de investimentos, o que nos joga para outro problema. Por que a União Federal está fazendo isso com um setor que é de bens públicos? Os minérios são bens públicos, eles não são das empresas que exploram. Eles são administrados pela União porque são bens públicos. Então, ela mesma prejudica a sua área estratégica de recursos. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação e pela contribuição aqui no nosso podcast Entre Tributos.
Agradeço também a doutora Tânia. Então, pessoal, por hoje era isso. Acompanhem o nosso podcast Entre Tributos, tanto no YouTube, e sigam também a Comissão de Direito Tributário no Instagram, @Comissão de Direito Tributário OAB Santa Catarina, para acompanhar os próximos episódios. Muito obrigado.